Oi, gente, esse é o Café com Cristo. Então já vai pegando a sua xícara, porque hoje eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Coloquei uma camisa aqui que está escrito: qual o segredo da vitória? Obedecer. Obediência. João 14,15, que tem a ver com o tema de hoje. Foi o tema que nós escolhemos para trabalhar com as crianças. E João capítulo 14, versículo 15 diz: se me ama, guarda os meus mandamentos. Algumas versões, a versão NTLH, ela diz: se me ama, obedece os meus mandamentos. É o que Deus ele fala, que o amor por ele é expresso através da obediência. Às vezes falamos que amamos a Deus muito de palavras, mas as ações aqui revelam verdadeiramente esse amor pelo Senhor. E uma passagem bíblica que eu gosto muito, que fala todas as recompensas, tanto da obediência quanto da desobediência, é Deuteronômio, capítulo 28, gente. É uma passagem que te impulsiona a obedecer. Depois que você lê Deuteronômio 28, eu quero que você faça essa leitura em casa, porque ela é bem extensa. Você pensa assim: não, eu vou obedecer a Deus, misericórdia, desobedecer. Porque Deuteronômio fala das bênçãos que são lançadas no Monte Gerizim, as bênçãos que nós alcançamos através da obediência. E aí ele diz assim, a partir do versículo 2: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando, olha a condição para as bênçãos, ouvires a voz do teu Deus. Bendito serás tu na cidade, no campo, o fruto do teu ventre, o teu cesto, onde entrares, onde saíres. E aí a gente tem 14 versículos falando das bênçãos advindas da obediência. Só que, gente, quando se trata da desobediência, a gente tem do 15 ao 68, falando sobre as consequências, os castigos pela desobediência. Só que obedecer não é algo fácil. É por isso que muitos dizem servir ao Senhor, mas não têm entregado de fato toda a sua vida a Deus. Porque a obediência, ela pode nos levar a sacrifícios. Sempre a obediência a Deus nos faz abrir mão do nosso eu para atender à vontade do Pai. Porque a Bíblia diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Mas por que muitos ainda escolhem o sacrifício ao invés da obediência? Porque a obediência dói na carne. Porque nós ainda não nos entregamos de fato ao senhorio do nosso Deus. Porque nós ainda somos tomados do nosso eu e achamos que nós sabemos mais do que o nosso Senhor, porque o egoísmo ainda permeia o nosso caráter, a nossa vida, e nós achamos que as coisas desse mundo são resultados das bênçãos de Deus. Só que a Bíblia diz que as coisas desse mundo não se comparam à glória que a nós há de ser revelada. E tudo que Deus te pede é para revelar a glória dele para nós. Mas como se trata de algo que ainda não é palpável, que ainda a gente não vê, que a gente só vai desfrutando à medida que obedecemos, a gente deixa de desfrutar porque a gente não obedece. Mas Deus tem um reino para você, o qual você já pode desfrutar aqui e muito mais no porvir, se simplesmente você obedecer. Aquele jovem rico, ele chegou para Jesus e ele fazia tudo que ele achava que era certo. Talvez nós estejamos nessa mesma situação. Eu não roubo, eu não mato, não fumo, eu vou pra igreja, eu faço o que acontece. Mas dentro dele, ele sentia que ainda faltava algo mais. E Jesus disse assim: olha, pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres. E siga-me. E aquele jovem, ele saiu dali triste e abatido, porque o seu coração estava naquelas coisas. Deus, ele vai te pedir aquilo que o seu coração está. Porque Deus precisa vir em primeiro lugar. O que tem ocupado o lugar de Deus no seu coração?
É isso que nós precisamos, é abrir mão daquilo que tem ocupado o lugar de Deus, porque a Bíblia diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E é esse amor que nós precisamos alcançar, onde nada nos leve a negociar a nossa fé. Só que, gente, a obediência, ela pode te levar para a cova dos leões. A obediência, ela pode te levar para a fornalha de fogo. A obediência, ela pode te levar para o deserto e até mesmo para a cruz, como levou o nosso Jesus. Todos esses, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, esses que foram levados a lugares de dificuldade, eles foram por causa da obediência. Mas só que em todas essas situações, seja na cruz do Calvário, seja na cova de leões, seja no deserto, seja na fornalha de fogo, o Senhor esteve presente. Deus estava lá. E é isso que nos diferencia, porque apesar da obediência nos levar a lugares muitas vezes de dificuldades para nos moldar, o fim é vitória. O fim é a coroa de vitória. Deus está conosco. Porém, a desobediência, gente, ela vai trazer consequências difíceis, ruins, e o fim é morte. Então, muitas vezes você tem dificuldade no obedecer a Deus, mas saiba que a obediência te dá a garantia da vitória e que se você desobedecer, o fim para você será a morte. Então, esteja disposto hoje a ouvir a palavra de Deus, abrir mão neste novo ano que se inicia daquilo que tem te afastado do seu Senhor, daquilo que tem te impedido a amar a Ele, acima de todas as coisas. Isaías capítulo 1, versículo 19 diz: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Se dispõe a obedecer a Deus para desfrutar o melhor daquilo que Ele tem para a tua vida. A obediência é uma vida de renúncia, mas é uma vida de vitória. Abraão, ele abriu mão de tudo que era dele para viver aquilo que era de Deus. E Abraão desfrutou de grandes bênçãos da parte do Senhor. Porque a promessa de Deus revelada em Isaías diz que se você estiver disposto a obedecer a Deus, você comerá o melhor desta terra. Hebreus 11:6 diz que Deus é galardoador dos que o buscam. Deus dá recompensas. Gente, nem todo mundo vai desfrutar as bênçãos do Senhor. As bênçãos do Senhor não são para todos. As bênçãos do Senhor é condicionada à obediência. Porque Deus, ele tem prazer em nos abençoar, em nos presentear, em nos recompensar. E ele recompensa a nossa obediência. Como Hebreus 11:6 diz que ele é galardoador. É uma característica de Deus. A característica de Deus é galardoador. E talvez você fique se perguntando, mas por que eu tenho vivido uma vida de dificuldade? Se Deus, ele é tão bom assim, porque talvez você esteja se aproximando de Deus para buscar os seus próprios interesses. Quando você se aproximar de Deus para buscar a Deus, você usufruirá das bênçãos dele. Mas se nós buscamos a Deus interessados nas bênçãos dele, nós vamos viver uma vida de insatisfação e distantes do nosso Senhor. Então, que você possa buscar o Senhor enquanto se pode achar. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Não é buscar as coisas que vêm de Deus, mas é buscar a Deus acima de todas as coisas. Então, esse é o segredo da vitória. Obedecer. Obedeça aquilo que Deus tem ministrado no teu coração, que parece loucura, que parece difícil. Vai, porque o Senhor é contigo e o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Tu, porém, irás até o fim. Nessa jornada você não vai desistir, porque o Espírito, ele te capacita e te fortalece na caminhada para que você chegue, alcance as promessas que Deus prometeu a você. Essa é a palavra de hoje. Esse é o meu conselho para 2024. Que Deus abençoe muito a sua vida. Um beijo, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.